Olá, graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. Deus quer falar com você hoje. Estamos começando mais uma semana na presença do Senhor e eu creio que com ela virá muitas vitórias. Eu profetizo sobre o seu dia, que será um dia de paz, um dia de harmonia, um dia de bênção, um dia onde o Senhor vai te dar estrutura e suporte e sabedoria para você resolver os seus problemas. Em nome de Jesus. Que essa semana seja diferente, seja uma semana mais tranquila, onde o Senhor possa operar grandemente na tua vida, na tua casa e na tua família. Se você crê nisso, diga: eu tomo posse, em nome de Jesus. Já comece a profetizar sobre o seu dia, sobre a sua semana, que será uma semana vitoriosa. Eu costumo dizer que a maioria das vezes, da forma como nós começamos o dia, é a forma como ele vai terminar. Quem começa o dia orando, termina esse dia agradecendo. Comece o dia hoje profetizando, chamando a existência no mundo real, no mundo natural, todas as promessas de Deus para a sua vida. Profetize paz, profetize alegria, profetize que será um dia tranquilo e abençoado em nome de Jesus. Há poder nas nossas palavras e aquilo que nós ligamos na terra também é ligado no céu. Então comece esse dia assim, invocando a presença de Deus, se revestindo, se enchendo, pois Ele vai te visitar grandemente. Como todos os dias, Deus sempre traz aqui no Orando a Palavra, uma palavra para edificar a sua vida, para edificar a sua fé, para alimentar o seu coração. Deus escolheu cada um de vocês para uma obra única nessa terra. Muitas vezes você talvez olha para a sua condição de vida no momento, talvez a sua condição financeira, sua situação familiar, sua condição física, sua condição espiritual, emocional, e você se sente tão pequeno, tão incapaz, e você fala: meu Deus, como eu vou fazer a obra? Olha só para mim, Senhor, como eu vou fazer a obra assim? Ei, mas Deus não escolhe capacitados. Você precisa entender que Deus capacita os escolhidos. Aleluia. A obra que Deus tem na sua vida é uma obra grande e é uma obra que Ele escolheu para você fazer. É por isso que Ele tem te preparado, é por isso que Ele tem te capacitado, é por isso que você tem passado por muitas provações. Você tem passado pela escola do Senhor. Deus tem tratado o seu caráter, o seu humor, o seu domínio próprio, a sua sabedoria. Ele tem tirado a impulsividade do seu coração, a precipitação das suas palavras. Em tudo, em todas as lutas que nós passamos, nada é em vão. Tudo o Senhor tem nos aperfeiçoado. Tudo que você precisa é só se entregar ao Senhor. Amados, eu escuto todos os dias muitas afrontas, às vezes vem até das pessoas de perto, às vezes de pessoas mais afastadas, mas eu escuto muito as pessoas falando: mas como é que você vai fazer a obra sendo tão doente desse jeito? Como é que você pode fazer a obra assim? Amados, o inimigo vai tentar sempre colocar limitações na nossa vida para que a gente não faça a obra de Deus. Ele vai colocar problemas financeiros, ele vai colocar problemas no seu casamento, ele vai colocar problemas de saúde. Se a gente for esperar para fazer a obra do Senhor, para cumprir o nosso chamado, quando a nossa vida estiver perfeita, eu sinto muito. Isso é um grande engano. Pois nunca haverá uma grande oportunidade, uma melhor oportunidade, um momento mais oportuno para fazer a obra de Deus. Não, a obra de Deus é todos os dias. É claro que sim, tem obras que o Senhor nos prepara, tem obras que tem um tempo certo para começar, né? Mas eu estou falando relacionado à sua vida, ao seu ministério, ao seu chamado, mesmo que talvez ainda não seja o tempo de você executá-lo, mas você pode ter certeza que é o tempo de você ser preparado. Nós somos preparados todos os dias. Se eu fosse olhar para os meus problemas, para as minhas circunstâncias, eu não estaria aqui pregando a palavra para vocês. Eu passo por grandes provações, provações espirituais, provações financeiras, provações de saúde. É uma guerra constante. Nessa última semana mesmo, foi uma guerra muito grande para me vir aqui pregar orando a palavra. Eu estava muito abatida fisicamente, mas mesmo assim eu lutei e consegui. O Senhor me capacitou e eu fui gravando um dia de cada vez, e o Senhor foi abençoando, foi falando. É o Senhor quem nos capacita.
Então, se você se sente pequeno, se sente incapaz, significa que você está no caminho certo. Quanto mais achamos que estamos preparados, menos preparados estamos. Quanto mais pronto você achar que está para fazer a obra de Deus, menos pronto você está verdadeiramente. Porque quanto mais fracos nós estamos, significa que o Senhor está nos preparando. A palavra de Deus diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, quanto mais fraco, mais dependente de Deus você está. Quanto mais sensível à voz de Deus você está. E aí é Deus que vai te usando, é Deus que vai operando. Não é a sabedoria humana, não é a sabedoria do conhecimento humano, mas é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem de Deus. E hoje, na palavra, orando a palavra de hoje, Deus quer falar sobre ministérios. Ei, Deus fala ao meu coração que tem pessoas aqui que têm ministérios. E quando eu falo ministério, gente, nem todo ministério é de pregação. Nem todo ministério é de estar num púlpito. Nem todo ministério é de estar cantando louvor na igreja ou tocando algum instrumento. Há vários ministérios. Muitas obras estão aí para ser realizadas. Tem pessoas que o seu chamado é oração. Tem pessoas que o seu chamado é intercessão, é o aconselhamento. Tem pessoas que o seu chamado é ajudar na área social, na caridade. Tem pessoas que o seu chamado é pregar a palavra. Ei, há muitos ministérios, há muitas formas que Deus pode te usar. Talvez você olhe e pense, mas eu não tenho nenhum dom, eu não sei fazer nada. Você que pensa, o Senhor tem te preparado para uma obra que você nem imagina. E Ele te chama no momento que você nem imagina. E Ele te usa onde Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava começando na minha vida ministerial, estava começando a pregar a palavra, mas era muito nova na fé ainda. E houve uma madrugada em que eu passei muito mal e eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo. Meu pai me levou para a emergência. Chegando lá, eu fiz todo tipo de exames e os médicos não conseguiam descobrir o que eu tenho, mas a dor era intensa. E ali eu fiquei naquela enfermaria tomando medicação para ver se conseguia resolver aquele problema. E os médicos sem entender, e eu fiquei ali em observação naquela madrugada. E eu me lembro que eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, eu fiz alguma coisa de errado, eu abri alguma brecha, eu dei alguma legalidade. Senhor, o que está acontecendo comigo? Em nome de Jesus, me ajuda, me dá a resposta, Senhor. E o Senhor falou ao meu coração, filha, eu te trouxe aqui neste lugar para te usar. Abra a tua boca e deixa eu falar através de você. Aí eu comecei já a pensar, falei, não, gente, isso é coisa da minha cabeça. Não, é coisa da minha cabeça, essa voz é coisa da minha cabeça. Minha cabeça está inventando coisas porque eu estou doente. E ficou aquele incômodo, até que um momento Deus falou no meu coração e falou, sabe aquela mulher ali? E de repente entrou uma mulher sendo amparada pelo esposo, ela estava chorando muito, os enfermeiros tentando acudi-la porque ela estava profundamente nervosa, ela estava muito exaltada. Eles sentaram ela ali na maca, começaram a inserir ali as medicações e o Senhor falou no meu coração, eu te trouxe aqui hoje exclusivamente para falar com aquela pessoa. E eu no início eu não entendi, gente, eu achei que era coisa da minha cabeça, mas o Senhor foi confirmando no meu coração, porque quando é o Espírito Santo, Ele confirma, Ele testifica na nossa alma, no nosso espírito. E quando eu menos esperei, eu me levantei, quando aquela mulher se acalmou um pouco, eu estava ali tomando soro, um monte de medicação. Meu pai ao meu lado ficou sem entender para onde eu ia, eu me levantei devagarzinho, com muita dor, me dirigi até aquela mulher. O Senhor falou ao meu coração, se ajoelhe. Eu me ajoelhei e ela ficou ali sem entender, uma estranha se aproximando dela. E eu comecei a chorar. A presença de Deus tomou a minha boca e eu perguntei para ela, você acredita que Deus fala? Ela começou a chorar, ela falou, acredito. Eu falei, Deus me trouxe aqui hoje, nessa emergência, para falar com você. Ali o Senhor começou a me usar para aquela mulher e começou a revelar muitas coisas que ela estava sentindo. Aquela mulher tinha acabado de perder o seu bebê e ela estava inconsolável. E o Senhor falou tantas coisas para que ela não deixasse de acreditar, para que ela não se sentisse só, que o Senhor estava ali, que o Senhor estava amparando a dor dela. E o Senhor mandou eu abraçá-la e eu orei por ela, Deus ministrou ali naquele lugar, os enfermeiros ficaram impactados, todos os que estavam tomando medicação ficaram impactados, meu pai ficou sem entender nada. Após orar pelaquela mulher, eu me levantei
aleluia, sentei na minha maca. Aí veio o médico em seguida e falou: olha, eu vou te internar porque eu não sei o que você tem. E naquele mesmo momento que Deus me usou para aquela mulher, aquela dor cessou. E eu falei: não, doutor, não precisa. Eu já entendi porque eu vim neste lugar. Eu já entendi o propósito de Deus. Então eu peguei as minhas coisas e fui para casa maravilhada, glorificando o nome do Senhor. E eu perguntei: Senhor, mas por que foi desta forma? Se o Senhor tivesse me falado que teria uma alma lá precisando ouvir a tua palavra, eu teria ido. O Senhor falou: não, filha. Só quem tem acesso à enfermaria é quem está doente. Eu precisei permitir uma enfermidade temporária na tua vida, porque eu precisava alcançar aquela mulher. Aquela mulher estaria lá dentro. Se você não estivesse doente, você não teria acesso à área interna do hospital. E eu entendi, eu falei: Senhor, eu entendo. Ah, meus irmãos, quanto vale o preço de uma vida? Quanto vale um preço de uma vida? Ei, Deus vai te surpreender. Deus vai te usar de uma forma que você não imagina, nos lugares mais improváveis. Você que se sente tão pequeno, você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. Deus me deu uma palavra e eu não vou me prolongar. Em Atos capítulo 1, fala da escolha de Matias. Era um momento muito decisivo naquela época. Jesus havia sido crucificado, havia ressuscitado. Houve um momento ali da ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus. E os discípulos precisavam tomar uma decisão. O Judas acabou traindo Jesus, né? E se matou, ocorreu todo aquele mal. Aqui até em Atos se refere, né? Que houve uma grande vergonha, né? Sobre a vida de Judas, pelo qual ele fez, né? A decisão maldita que ele tomou. O inimigo entrou no coração de Judas. Amados, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Era um momento difícil, eles precisavam escolher mais um discípulo para substituir Judas. Mas não podia ser qualquer um, tinha que ser alguém que estava com eles desde o início, que acompanhou desde o início os testemunhos de Jesus, que acompanhou a ascensão de Jesus, que estava desde o batismo de João. Precisava ser alguém que acompanhou tudo que Jesus fez. Aleluia. Precisava ser alguém justo, precisava ser alguém íntegro. Ei, olha só o que Deus fez. Eles lançaram sortes, tinha 2 candidatos, mas a sorte caiu sobre Matias, porque Deus sondou o coração de Matias. Algo Deus viu no coração de Matias que era suficiente, algo que agradava o coração de Deus, algo que era apto para a obra que eles iriam realizar. Mas entenda, não era uma decisão fácil de ser tomada, até pelo escândalo da traição de Judas, e também não era uma decisão fácil de aceitar para quem iria assumir esse cargo. Pensa você assumir a posição, assumir o cargo do traidor, daquele que traiu Jesus. Não era um cargo fácil, não era uma posição fácil, não seria qualquer um que iria aceitar, aleluia. Mas Matias já estava sendo preparado desde o início, mesmo oculto ali, quietinho no canto dele. Deus sabia que Judas iria trair Jesus. De alguma forma, Deus já estava preparando o coração de Matias para aquela obra. Ei, você precisa entender que tudo que você tem passado, Deus já tem preparado o seu coração para a obra que você vai realizar. Não tenha medo, se entregue ao Senhor, busque uma vida de intimidade com o Senhor, e quando você menos esperar, o Senhor estará te usando, estará falando através de você. Você será usado com grande testemunho. O seu testemunho vai edificar muito a vida das pessoas que estarão perto de você. Ei, não duvide, não duvide. Por isso Deus tem falado com você todos os dias. Por isso Deus tem confrontado o seu caráter. Por isso a palavra é dura, porque Deus está polindo você. Ele está afiando você, assim como o ferreiro afia a espada. Aleluia, Deus está preparando, pois você vai fazer a obra dos últimos dias dessa terra. Deus te escolheu para levantar os caídos, libertar os cativos, ajudar os oprimidos. Aleluia, não duvide do potencial que Deus derramou sobre a sua vida. Se entrega e diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ei, Matias atendeu ao chamado, Matias aceitou. Ele poderia muito bem ter recusado: eu vou ficar no lugar do traidor, imagina a fama que a minha posição vai levar. Não, ele não se preocupou, ele assumiu, porque ele sabia que
que Deus havia escolhido ele. Deus sondou o coração de Matias, assim como Deus sondou o seu coração. Deus te escolheu para essa obra. Se mantenha firme na presença do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eu contei esse pequeno testemunho, essa experiência que eu vivi para você entender que Deus usa quem quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Eu era só uma menina, uma adolescente de 15 anos. Eu não tinha nem o entendimento que eu tenho hoje. E olha que até hoje o Senhor me surpreende. O Senhor me usa em circunstâncias que eu nem imagino. Então você precisa só se entregar, se entregue e deixe o Senhor conduzir. Deixe o Senhor usar você do jeito que Ele quer, para que o nome dEle seja honrado e glorificado. Eu oro, meus queridos, para que o Senhor abençoe e capacite cada um de vocês. Vocês farão a diferença nessa terra. Aleluia. Então, se você quiser ser usado, só basta você pedir. Diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me. A palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Se você buscar, você vai encontrar. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que Deus abençoe sua vida. Espero que o Espírito Santo tenha falado grandemente com você. Eu vou ficando por aqui. Receba essa palavra e diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.